E o sal da noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido santo, separado por Deus, que vai sim morar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Irmãos, veja o que diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele por ninguém é discernido. Paulo descreve aqui em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 15, que o homem espiritual, aquele que é cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus, ele discerne bem todas as coisas. Não adianta o arquitetar planos, projetos, propósitos com mentira, com engano, com manipulação, com articulação, com essas coisas que a gente vê claramente isso daí. Deus revela pra gente, Deus ele fala e deixa a gente enxergar as coisas assim que nem a água assim, bem cristalino. É o poder de Deus que habita em nós. E a gente, os homens espirituais, ou seja, discerne tudo e ele por ninguém é discernido. As pessoas acham, vamos fazer assim que vamos derrubar ele. Vamos fazer assim que vai dar certo. Vamos fazer assado e tal. Aí fica fazendo aquele joguinho, né? Eu entendo, as pessoas se acostumaram com esse jogo. As pessoas entenderam que a vida é jogar. Não, a vida não é para ser jogada, a vida é para ser vivida. Entende? É inventar esse negócio de jogar agora. Agora as pessoas querem jogar um tabuleiro de xadrez, aonde as pessoas são peões, né? Para poder chegar nos seus objetivos escusos, para uma competição, para chegar no nível lá em cima lá. É assim que as pessoas entenderam hoje como é que é a vida. E não é assim, às vezes as pessoas estão procurando, né? Crescer na sua área profissional. Não estou dizendo que você não tem que se esforçar, que você não tem que estudar, que você não tem que se dedicar, que você não tem que lutar pelos seus objetivos. Só que se você só pensa nisso e isso está acima de tudo na sua vida, você daqui a pouco está fazendo o que o mundo faz. Eu estou falando isso aqui para gente que diz que é cristão. Quem diz que serve a Deus, quem diz que serve a Deus, primeiramente tem que buscar o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. É doutrina, é mandamento isso daí. Então não podemos seguir umas coisas e omitir as outras coisas. Temos que nos esforçar para fazer tudo conforme agrada ao Senhor. Senão a gente não está na conduta cristã. Senão a gente não está fazendo a vontade do Senhor. Jesus ele disse, aquele que me ama, ele guardará então os meus mandamentos. Então como a pessoa está tramando, está planejando, está articulando, está bolando planos, fazendo manobras escusas para prejudicar as pessoas? Porque quer dinheiro. Uma coisa tão fútil, uma coisa tão, sabe? Tão fútil. O que mais tem no mundo por aí é dinheiro, não é não? Agora a intimidade com Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, os dons de Deus, os ministérios, não tem. Muitas vezes não tem. Por quê? Por conta dessas questões. Porque não busca andar no caminho estreito, onde tem as provações, os vales, os desertos. Não busca passar aprovado pela prova para receber as bênçãos de Deus. Não, eles querem só as riquezas. Só os lixos, as porcaria da terra, que vai ficar tudo por aqui. Não, e quer ficar na frente dos trabalhos do Senhor, muitas pessoas desse jeito. Não é dessa maneira. Felizmente, Deus não levantou pessoas para estar desse jeito. E não é desse jeito que se faz a obra de Deus. Não é o tanto que você sabe, é o tanto que você vive. A pessoa pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se não aplica a palavra de Deus no seu dia a dia, não adiantou nada. Tem que ser praticante da palavra de Deus. Nós seremos e somos, em nome do Senhor Jesus, aqueles que praticam. Somos falhos, limitados e pecadores, mas não vivemos no pecado não. Porque tem gente que fala assim, eu peco todo dia, a gente peca todo dia, a gente erra. Peraí, todo dia tá pecando? Como assim? Né, irmãos? Não tem gente que fala assim, eu respeito, eu não tô aqui atacando ninguém. Mas todos os dias você tem que estar jejuando, todo dia você tem que estar orando, todo dia você tem que estar meditando no Senhor, buscando ao Senhor. Sabe, às vezes você vai orar só no pensamento aqui, falando com ele aqui, ó. Leva o seu pensamento no trono e você fica ali dialogando com ele no pensamento, porque às vezes tem coisa que é segredo do seu e Deus.
E ali você fica quietinho também um pouco, espera, deixa ele falar, deixa ele responder com você. Deus está dentro de você, ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você. E ele vai te responder. Você tem que buscar intimidade com Deus. Para buscar intimidade com Deus é através do jejum e da oração. E principalmente a santificação. Agora as pessoas muitas vezes estão atrás na busca da sua carreira profissional. E aí na sua busca da sua carreira profissional ele faz qualquer coisa para ter o benefício. Faz qualquer coisa para ser promovido. Ela faz qualquer coisa para ser promovida. Mente, articula, engana, omite, faz todo tipo de coisas que um cristão não deve fazer. E às vezes isso na casa de Deus, olha que absurdo. Que coisa terrível, né, irmão? Que coisa abominável a Deus. E a nós até. Que a gente para olhar coisa assim, eu fico perplexo com certas coisas que acontecem. As pessoas perderam a noção. Noção do perigo, noção do pecado, noção de tudo. Fazendo tudo que não agrada a Deus e achando que Deus está no negócio ainda. Olha que absurdo. Mas o homem espiritual aqui, o Paulo diz, ele discerne tudo. E já ele, por ninguém é discernido não. As pessoas acham que vai ser assim. Ah, tá acontecendo isso aqui. Ah, eu não sei. Aí quando vai ver, não tem nada a ver com aquilo que ele está pensando. Por quê? Porque não consegue discernir nada. Porque o homem espiritual você não vai conseguir discernir ele não. Não consegue. Você pode achar que tá ali, aí quando vai ver deu errado. Ah, não sei o que. Aí quando vai ver não foi. Aí tô achando que aí quando vai ver não era. Você não consegue discernir. Mas o homem espiritual ele consegue discernir tudo. Olha isso. Discerne bem tudo. O homem espiritual. É Paulo que está dizendo isso daqui. Olha isso. Então é necessário acordar para isso. Sabe? Você deve pensar em querer ter uma vida melhor. Ter um patamar melhor. Mas faz direitinho. Faz do jeito que agrada ao Senhor. Agora se te faz uma proposta de algo errado, de algo que é pecado, de algo que é crime, e você está fazendo isso, além de você ser um criminoso, uma criminosa, sabe? Estando sujeito aí depois pagar por isso. Porque a Bíblia vai dizer, tudo que está em oculto, uma hora vai ser revelado. E aí já pensou? Você vai parar na cadeia, ou vai pagar aí, sei lá, alguma coisa, ou se prejudicar na justiça ou com algumas questões, por quê? Porque está cometendo crimes. Isso não é coisa de cristão, isso não é coisa de servo de Deus, ficar cometendo crimes. Não é assim, irmão. Então como assim? Serve a Deus, mas está cometendo crimes. Serve a Deus e está fazendo o jogo do diabo. Por causa de quê? Por conta de quê? Porque quer dinheiro, porque quer cargo, quer benefício, quer poder, quer riqueza. Olha isso. Fazendo malignidades, fazendo o jogo do diabo, cometendo os crimes, prejudicando os irmãos ainda. Não, e sabe que está praticando a injustiça, sabe que está fazendo a coisa errada, já se ligou. Uma coisa é a pessoa que entra num negócio e fala, poxa, eu achei que eu estava fazendo algo bom aqui. Eu achei que eu estava agindo com justiça. Até eu entendo, a pessoa está pensando em justiça, eu entendo. Mas aí a pessoa já viu e não tem nada a ver daquilo ali, está fazendo tudo errado. Tá lutando contra Deus, contra a obra de Deus. Aí continua e permanece por quê? Porque não tem vergonha na cara, não tá servindo a Deus. Já tá vivendo que nem os mundanos. Procurando os lixos e as porcarias da terra na busca desenfreada. Tem alguns que até dizem assim, pra mim sorrir e o outro vai ter que chorar. Olha aí que situação. Tem gente que tem esse bordão, eu já vi pessoas falar isso. Ah, não quero saber não, pra mim sorrir o outro vai ter que chorar. Olha que absurdo que é. Então já sai da conduta cristã, que é amar o próximo como a ti mesmo. Já rejeitou os mandamentos, a vontade de Deus. Já saiu do primeiro maior mandamento, que é amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Então Deus não está sobre tudo e sobre todas as coisas. Olha isso. Olha que situação difícil. Tá entendendo como é que é, irmão? Então ela fala, não, mas é o inimigo. Todo mundo fala que é o diabo. É o diabo, é o inimigo, é Satanás. Não é tudo o diabo, não. A Bíblia diz que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. Sim, né? Só que a Bíblia diz, olha o que Tiago diz aqui, Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14, ó. Ninguém sendo tentado, diga de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém também ele tenta. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha isso.
Então, ou seja, Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado pelo mal, porque Deus não tem fraqueza. Agora o homem tem a fraqueza da ganância, a fraqueza da corrupção, tá entendendo? A fraqueza de querer o poder, de querer a fama, de querer, sabe, ser melhor do que os outros. É assim que ele é. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então o diabo, ele vê essas fraquezas e ele vai tentar a pessoa ali. Justamente nessas questões aí. Aí a pessoa, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus que está sobre a pessoa já avisa e adverte a pessoa. Isso não é bom. Isso não é legal. E Deus dá força para a pessoa ter o quê? Ter a atitude correta em cima daquilo. Falar, não vou fazer isso não. Eu não posso, é pecado. Isso não agrada a Deus, vai desagradar o Senhor. E aí Deus dá o livramento. Hoje na graça a gente tem isso. Porque a gente tem o Espírito Santo de Deus, que é pior do que na lei. Na lei não tinha não. Por isso que Jesus, ele veio e morreu pelo povo. Porque aquele povo que morreu na lei lá, eles não tinham o Espírito Santo para adverti-los não. Hoje nós temos na graça. Por isso que Paulo diz que não há desculpa para viver no pecado, praticando maldades, malignidades. Por quê? Porque hoje nós vivemos na graça e temos o Espírito Santo de Deus que nos adverte todas as coisas. Então, seja a pessoa tentada porque gosta de fazer o mal, porque está com o coração no dinheiro, na riqueza, no lixo, nas porcarias do mundo e não está focado no céu. Por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque o que há no mundo é soberba da vida, a concupiscência da carne, e aí vai entrando todo tipo de pecado. E é por isso que a Bíblia também diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essas pessoas aprisionadas no pecado, aprisionadas pelo diabo, começam agora com essa ganância, com a torpe ganância, começam a praticar todo tipo de coisa que não presta. Por quê? Por amor ao dinheiro. Porque ama o dinheiro, ama as coisas e usa as pessoas para chegar nos seus objetivos escusos. Com manobras escusas, fazendo tudo que não agrada a Deus. E aí não é coisa de servo de Deus. Isso aí não é coisa de serva de Deus. E cedo ou tarde vai pagar por isso. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear certamente colherá. Passa batido? Não passa. Nem despercebido. O céu está vendo tudo, está tudo escrito. E você paga aqui na terra e depois você presta conta lá no céu. Não adianta, você vai pagar o que você apronta aqui. Você vai pagar por isso. Então é melhor, irmão, que você obedeça. Porque a Bíblia diz que é melhor você obedecer do que sacrificar. Porque tem gente que ora toda hora, ora todo dia. Às vezes está até pregando a palavra todo dia. Eu não estou aqui atacando ninguém, estou pregando a palavra. Mas todo dia também está vendo meio uma forma de poder chegar lá em cima, onde ela quer chegar, onde ele quer chegar, derrubando as pessoas, fazendo maldade, indo contra a própria obra de Deus. Entenda bem, é Deus que destroniza reis e estabelece. Deus, ele faz o que ele quiser. Se você está lutando contra Deus, você vai cair com a cara na poeira. Se você persegue o servo de Deus, você persegue a serva de Deus. Se você persegue o ungido de Deus, você está perseguindo a Deus. E você vai cair com a cara na poeira. Você não viu Saulo lá, caminhando lá, fazendo inferno? Jesus apareceu para ele e aconteceu o quê? Ele caiu com a cara no chão. Se desgraçou lá, ó, ficou de jejum até sem querer lá. Por quê? Porque estava mexendo com o povo de Deus. Deus tem zelo pelo seu povo. E eu posso falar aqui de Herodes. Eu posso falar de outros reis aqui, ó. Herodes, o anjo tocou nele, ele foi fulminado, os bichos comeu ele na hora, assim, foi fulminado na hora. O anjo só tocou a espada nele. O anjo de Deus é poderoso, os anjos do Senhor. E ele está por aí voando aí, ó, destruindo as obras do diabo. E às vezes você está sendo uma ferramenta na mão do diabo contra Deus, fazendo a obra de Satanás, porque você não anda na palavra de Deus. Você não anda na conduta cristã. Se você não anda na conduta cristã, você está fazendo todo tipo de malignidade, dando lugar para o diabo. Ou sendo talvez um Judas, né? Que é um traidor falso, interesseiro, pilantra, que por causa do quê? De umas moedinhas de prata, ele vendeu o Salvador, o Messias. E aí como é que foi o fim de Judas? É só você olhar o fim dele como é que foi. Ele mesmo pegou uma corda, amarrou na árvore, pulou e se enforcou e se matou. E com certeza está queimando no fogo com o diabo lá. Aí como é que é? O fim do traidor é isso daí. O fim do traidor, interesseiro falso, vendido. Tem gente que se vende por uns trocados, né, irmão? As moedas de prata, as moedinhas.
Perde o seu direito de ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, estar perto de Deus, receber as bênçãos de Deus. Vendendo os irmãos por causa de uns trocados, umas moedas furadas. Como é que vai ser cheio do poder de Deus desse jeito? Como é que vai ser cheio da presença de Deus desse jeito? Como é que vai ser cheio do poder de Deus desse jeito? Não vai ser nunca. Nunca vai ter as bênçãos poderosas, grandiosas de Deus desse jeito, fazendo tudo errado, fazendo tudo que desagrada ao Senhor. Isso é um pecado abominável a Deus, isso daí é uma coisa absurda. Deus, ele perdoa, mas ele não deixa de imputar o pecado. Davi, quando pisou na bola lá com Betseba lá, fez o mal contra Urias, Deus perdoou, ele não perdoou? Perdoou. Só que a maldição e o mal que Deus falou que ia acontecer com ele, aconteceu tudo. Deus não deixou de imputar o pecado não, levantou o profeta e mandou levar a palavra para ele lá e a espada flamejante da justiça. E a espada veio arregaçando com tudo. E tempos em tempos, os anos foi passando, os tempos foi passando, e aquilo tudo foi acontecendo na vida dele, e a desgraça e o caos foi até o último dia da vida dele. E ele era um homem segundo o coração de Deus, hein? Tem gente aí que nem é segundo o coração de Deus. Nem é. Porque vive fazendo o que não presta. Nem é ainda segundo o coração de Deus. Então imagine aquele que nem é segundo o coração de Deus. Se para um cara que era segundo o coração de Deus, ele já pagou aquele preço, por ter passado do limite. Porque tudo tem limite. E às vezes o homem fica sem limite. E aí Deus coloca limite o homem nesse jeito, fazendo ele pagar por tudo que apronta, por tudo que faz. E aí não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta espernear, não adianta fazer campanha, ficar orando todo dia, subindo para a igreja todo dia, não adianta. Porque aí é ele que está fazendo. Então não é a culpa não é tudo do diabo não. Às vezes não é nem o diabo que está ali, às vezes é a pessoa que está dando lugar para o diabo. O diabo nem entrou, é a pessoa que entra no demônio. Tem gente que já entra no demônio. Por quê? Porque já tá com o olho grande naquilo que não é dela, tá no olho grande com aquilo que não é dele, já tá ali já com pilantragem, já tá na ganância, tá na vagabundagem e tal, tá fazendo todo jogo de coisa que não presta. Aí Deus vai lá e abate, aí Deus levanta um outro pequenininho lá que não tem nada a ver lá para fazer os trabalhos. Para fazer a vontade do Senhor, porque a obra é do Senhor. Não vai pensando que você vai fazer baderna, fazer zona, fazer bagunça e fazer o que você quer na casa do Senhor, na obra do Senhor, com as almas não, com as ovelhas do Senhor não. O trabalho é dele, a seara é dele, a vinha também é dele. Ele levanta quem ele quiser, não é o homem que levanta não. É o homem que às vezes já está acostumadinho a fazer essa vagabundagem aí. E às vezes é ele mesmo que levanta, não é Deus que levanta não. É, porque tem gente que é levantada pelo homem, sim. Lógico que é. Mas aquele que é levantado por Deus, ele é diferente. Tem um espírito divino dentro dele. É cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, cheio dos dons. E não é pra glória dele, não. É pra glória de Deus. E esse aí não quer nem aparecer. Mas os lata vazia quer aparecer, quer brilhar, quer a glória de Deus. Eu chamo de lata vazia, que é só gritaria, é só barulho, é só movimento de barulho, de tumulto. E presença que é bom nada. Poder de Deus que é bom nada. Os dons que é bom também nada. Tô desmerecendo ninguém. Dá tempo ainda de melhorar. Dá tempo ainda de pedir perdão a Deus, se arrepender do pecado e fazer as coisas direitinho como agrada ao Senhor. Mas não quer. Não quer. Aí quer que o profeta venha aqui, aí venha falar coisas agradáveis. Vem falar de bênção, de vitória, que nem tem um monte de falso profeta aí só falando de bênção e de vitória. Por quê? Porque ele quer multidão seguindo ele. Com supostas revelações que Deus não revelou nada. Com mentira. Outros andam usando até tecnologia aí para buscar informações sobre pessoas, para depois ficar profetizando o óbvio, para depois essa pessoa se sentir aí alcançado ou alcançada e tal, para poder receber dinheiro ali, receber, sabe, um dízimo, oferta. Olha como é que as pessoas estão fazendo com a palavra de Deus, fazendo a palavra de Deus de um comércio, de um negócio. Tem outros que já acham que a igreja é uma empresa. Olha que absurdo. Tem outros que acham que a empresa é um negócio. A igreja de Cristo não é empresa, a igreja de Cristo não é negócio. É a casa do Senhor. E todo respeito, toda reverência é pouco com ele. Todo respeito, toda reverência é pouco. E é ele que levanta quem vai fazer a obra e quem não vai. É ele que diz, não é o homem que vai dizer. As pessoas já estão acostumadas com o homem fazendo, né? Só que acabou.
Quem vai fazer é o Senhor. Olha isso. Então Tiago capítulo 2, no capítulo 2, versículo 24, olha o que o Tiago diz, ó. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Tem gente que acha só, o justo viverá pela fé, lógico que é. Mas tem gente que acha que é só pela fé, tenho fé em Deus e pronto, então estou salvo. Não. Você tem que ter obras. Que obras, apóstolo? Atitudes, uma conduta decente, exacerbada, entendeu? Sendo uma pessoa íntegra, andando em justiça, em verdade, na transparência, tá entendendo? Fazendo as coisas direito. Não é difícil isso daí, né, irmão? Porque a pessoa já sabe quando tá fazendo errado, já sabe, não tem como. Já sabe, a criança já nasce nesse mundo já sabendo que tá fazendo errado. Você fala pra ela uma vez que aquilo tá errado, ela já sabe que não pode. Quando ela vai fazer aquilo, ela já sabe que tá fazendo errado. Eu lembro da bebezinha, a Julinha, ela era pequenininha, ela tinha uns 3 aninhos, irmão. Aí sabe aquelas facas de passar pão na manteiga, que ela não tem ponta? Que é meia ceguinha, ela não tem ponta, né? Aquelas facas. Ela tava com uma faca daquela na mão. E ela tava perto da tomada, ela olhava pra tomada assim e a gente falava, Julinha, não bota aí não, bebê. Você vai botar aí, você vai tomar choquinho, não pode. E ela, não, pode não, não, não. E assim, balançando a cabeça que não, né? Não, não pode. E ela olhando pra gente. Aí daqui a pouco a gente conversando e tal. Daqui a pouco ela voltava pra tomada de novo. Ela saía. Quando falava que não, ela saía, ia pra lá. Daqui a pouco ela já voltava. A gente, Julinha, você tá aí de novo, bebê. Você vai tomar um choque. Não põe aí não, bebê. Não pode. Ela, não, pode não, não, não. E já ia andando pra lá. Dava as costas e andando. Daqui a pouco ela já voltava de novo. Isso foi umas 5, 6 vezes falando com ela, irmãos. 3 aninhos, veja bem. O homem tem a ciência do bem e do mal. Depois que o Adão e a Eva comeu o fruto, ele tem a ciência do bem e do mal. Por isso que não tem desculpa aqui não. Não tem desculpa para ser ninguém. O homem já nasce com a ciência do bem e do mal, sabendo o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode fazer. Então ela já sabia que não podia fazer aquilo ali. Com 3 anos o bebê. Olha isso. E aí ela com aquela cara escabriada, mas sabe quando a criança, você olha assim, a pessoa tá com aquela cara que vai aprontar, irmão? Sabe aquela pessoa que assim, eu vou aprontar aqui. Sabe aquela cara de quem vai aprontar? E ela olhando assim com aquela carinha assim que eu vou fazer, não quero saber. Sabe, e a gente, bebê, não faz isso, bebê, você vai tomar choquinho aí, não pode, nenê. E ela, não, não, aí foi de novo. Aí a gente conversando, irmão, deu um descuido. Quando a gente foi, não prestou atenção nela, um segundinho, foi uns 2 minutos. Ela voltou lá e ela enfiou a faca dentro da tomada. Quando ela enfiou a faca dentro da tomada, deu aquele pipoco, né? Zzz, né? Aí os dedinhos dela, ficou toda pretinha a mãozinha dela, ficou toda preta, né? Porque saiu aquele pozinho preto, né? Saiu aquele pozinho preto do curto e deixou a mão dela toda preta, os dedinhos tudo preto. Ela olhou pra mão, começou a chorar desesperada, olhando pra mão. Tipo, e agora, né? Torrei meus dedinhos tudo, vou ficar sem os dedos. Não sei o que ela tava pensando, só sei que ela tava com um choro desesperador quando ela viu aquilo ali. Olha isso. E aí, mesmo assim, é o ser humano, adulto ou em qualquer fase da vida. Deus tá falando, ó, isso aí não é bom o que você tá fazendo. Isso que você tá fazendo é pecado. Isso que você tá fazendo, você vai se prejudicar com isso daí. Aí Deus está advertindo a pessoa, Deus está falando com a pessoa, Deus está corrigindo a pessoa e a pessoa não quer corrigir. A pessoa não quer ouvir a Deus, não quer obedecer. Aí a hora que a pessoa vai e faz a merda. Aí na hora que faz a merda, aí vem as consequências. Porque toda a sua ação, ela gera uma reação igual à sua ou oposta. Se você pensa em fazer o mal já está com você. Se você quer prejudicar alguém, a questão ruim, a malignidade já está dentro de você, já está saindo para fora de você. Já está dentro de você, já está com você. Alguns chamam de karma por aí que não tem Deus. A gente sabe que é a justiça de Deus. É Deus tratando e é Deus permitindo, que às vezes não é nem Deus, a pessoa já fala, você está fazendo isso daí, a consequência disso daí vai dar isso aqui. Então você quer fazer, então você faz. A pessoa já sabe. A pessoa sabe que tem leis, né? Não existem as leis, que são as regras, as leis. Porque imagina um mundo sem leis, sem regras. Como é que seria isso aqui? Seria uma baderna, uma zona, né não? É. E é por isso que Deus levanta os governantes
para colocar as leis, para que haja regras, para que as pessoas tenham uma boa conduta e andem no caminho sincero, verdadeiro, justo, correto, íntegro, honesto. Não é assim? Imagina um mundo sem leis. Já é essa zona, essa bagunça aqui com leis, imagina não tendo leis. Porque tem pessoas que não obedecem às leis. Tem pessoas que as leis para eles só prestam para ser burladas. E alguns ficam procurando brechas na lei para poder fazer crimes e pecados e coisas erradas, que já sabe que é errado. Então não tem desculpa. Deus está vendo tudo, Ele está anotando tudo, Ele está escrevendo tudo e Ele vai dar a cada um segundo as suas obras, a Bíblia vai dizer. Você está entendendo? E aí a pessoa já sabe que está fazendo errado, é por isso que não tem desculpa. Tem o Espírito Santo que testifica e adverte a pessoa, isso não é bom, isso está errado, não é desse jeito. A pessoa sabe, mas quer ir, vai pagar por isso. Cedo ou tarde você paga por isso. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, certamente colherá. Olha isso. Aí tem gente que pensa, apóstolo, mas nós estamos na graça agora, não tem problema, papai, agora eu sou filho, vou viver no pecado, eu vou fazer, todo mundo peca, todo mundo erra. Se você está pensando assim, você está pensando totalmente errada. Totalmente errado. Olha o que o escritor de Hebreus diz no capítulo 12, versículo 15. A graça nos salva, o pecado ou as más obras nos condena. A graça salva, mas o pecado te condena. As suas más obras te condenam. Aí ele segue dizendo, a parte B agora, ó, é necessário que nos afastemos do pecado para que a graça nos alcance. Olha aí. Para a graça te alcançar, você tem que abandonar o pecado. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Siga a santificação, ó, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Sem santidade você não vai ver a Deus. Então, para a graça te abraçar, você tem que abandonar o pecado. A graça não te abraça no pecado. Quem disse? É os pessoal que anda falando besteira aí. Tá aí em Hebreus 12, 15. A graça nos salva. O pecado ou as más obras nos condena. Aí. Tá dizendo aí, não vai nesse papo que Jesus morreu agora, tá tudo feito, já era. Não, senhor. Você tem que ter uma boa conduta. Como um servo de Deus, como uma serva de Deus. A graça nos salva. O pecado ou as más obras nos condena. Parte B. É necessário que nos afastemos do pecado para que a graça nos alcance. Aí, ó. Então a graça não está alcançando quem está vivendo no pecado. Quem está tramando, articulando, planejando, fazendo o jogo do diabo, fazendo tudo que não presta, buscando ali a sua questão profissional, procurando lixo, as porcarias da terra, prejudicando os irmãos. Você tem que pensar em fazer isso de forma íntegra, que aí você vai ter realmente uma honra no negócio. Você fala, nossa, eu lutei, eu batalhei, eu me esforcei, me dediquei, não pisei em ninguém, não fiz um mal, sabe? Me esforcei, agora Deus está me honrando pelo suor do meu trabalho. Me esforcei, aí vai ser uma coisa digna, uma coisa linda, maravilhosa. Você está entendendo? Ou então você é um homem de Deus, foi chamado para uma obra em nível mundial. Aí você pagou preço, você chorou, você sofreu, você renunciou, você abriu mão de milhões, você sofreu, pagou preço, falou todo tipo de humilhação e sofrimento. Perdeu tudo que mais ama na vida. E continuou sendo fiel a Deus, servindo a Deus, glorificando a Deus. E aí chega a hora que Deus ele vem e te honra, te coloca numa posição de destaque. Nem que você quer brilhar, porque quem passa por esses vales, por esse deserto, não quer aparecer não. Mas uma pessoa madura, experiente, preparado para a guerra, para o combate, e vê a vagabundagem e a pilantragem de longe, porque passou todo tipo de luta nessa vida. E nessa vida sabe coisas demais. E aí chega a hora de Deus honrar e colocar na posição, porque está preparado para guiar o povo para o caminho da luz, para guiar o povo para o céu, porque tem sabedoria, tem conhecimento, tem experiência de campo, tem formação. Normalmente é com a pele queimada de sol, de sofrimento e luta e batalha e peleja que vem travado na vida, só Ele e Deus. E aí é honroso. Por quê? Porque está fazendo direitinho, fazendo conforme agrada ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, fazendo o querer do Senhor, abrindo mão, renunciando, pagando um preço desgraçado, as perseguições, as lutas, porque o inferno se levanta contra isso daí. Só que não adianta, nenhuma arma forjada prospera. Toda arma forjada é caída, é destruída, é dissipada. Todo plano do diabo é cancelado, é anulado, é aniquilado. E quem vem no contra já vem fracassando, já vem se desgraçando, já vem perdendo. E Deus começa a levantar com fúria.
Por quê? Porque ele contempla os bons e os maus. Ele contempla quem está com a mentira e quem está com a verdade. Ele contempla a trajetória do irmão que está pagando o preço, que sofreu e passou pelos vales do deserto para ser quem é. E não vai deixar quieto não. E não vai deixar o outro que não é achar que é e querer fazer e acontecer achando que é o poder. Porque tem gente que acha que é o poder. Aí usa o dinheiro dos irmãos, da obra até de Deus, para fazer manobras escusas, com vagabundagem, fazendo o jogo de Satanás. Por quê? Porque nem valoriza esse dinheiro, porque não é um dinheiro suado. Não é um dinheiro de um trabalho suado que se dedicou. Não, é o dinheiro dos irmãos, dos amados irmãos que tem pagado o preço. E aí trata os irmãos também que nem lixo, não tá nem aí pros irmãos. Os irmãos que se dane. Não, o importante é que eles mantenham riqueza, que eles tenham fama e tenham poder. E aí Deus vai abater, como já está abatendo e vai abater. É assim que Deus faz. Ele dá graça aos humildes e abate o soberbo. E é isso que Deus levanta também, ele, depois de tudo que ele passou, depois de toda essa experiência, ele não vai fazer papel de palhaço. Vai fazer papel de idiota. Sabe muito bem da maldade do mundo e sabe muito bem onde está a vagabundagem. E aí ele já vem assim, ó, olhando na bolota do olho. Já sabendo onde está a sujeira e a vagabundagem de Satanás. E venha no poder de Deus, na presença de Deus. E quem é que vai parar Deus? Quem vai parar a obra de Deus? Quem vai parar o Senhor? Quem vai falar que ele não vai fazer o que ele falou que vai fazer? Quem tem esse poder isso aí? Quem é o atrevido? Tá cheio de gente atrevida achando que pode. Vamos ver então. Se Deus vai fazer ou se ele não vai fazer. Vamos ver então. Se Deus é Deus ou não. Vamos ver se é o homem que decreta alguma bosta aqui. Enquanto os irmãos estão sofrendo aí, passando todo tipo de humilhação, todo tipo de vagabundagem na mão de gente que já perdeu a presença. Que já não tem intimidade com Deus já há muito tempo, já Deus está há muitos anos falando e não toma vergonha na cara. Cometendo até crimes os meliantes agora, os vagabundos marginal. Não, e querendo guiar o povo, guiar pra onde? Só se for pro céu da boca da onça. Só se for pra guiar pro inferno. Porque eu nunca vi o cego guiar outro cego. Eu nunca vi. Olha isso. Então Tiago está dizendo aqui, ó, capítulo 2, versículo 24. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. É pelas obras também. Em outro texto ele vai dizer que a fé sem as obras ela é morta. Não adianta você dizer que tem fé em Deus, você crê em Deus, você está na graça, mas suas atitudes elas são podres. São totalmente incoerentes com aquilo que você diz de ser um servo de Deus, uma serva de Deus. Você tem que ter uma conduta de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que caminha na presença de Deus para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Não é para agradar o homem, é para agradar a Deus. Porque muitos para agradar o homem, eles cometem até crime, irmão. Pecado e faz tudo que não presta. O diabo chama, faz uma proposta, tudo, aí para agradar aquela pessoa, eles vai fazer o que não presta. Aí já saiu a reprovados. Essa hora era hora de você estar sendo provado e provada por Deus. De você falar, não, isso daí não é de Deus. Desculpa, Deus abençoe, eu não estou criticando, tá bom? Deus abençoe, irmão, mas isso daí eu não posso fazer não, tá bom? Deus abençoe. Não tem problema, se você quiser fazer, Deus abençoe. É o irmão em Deus, é a irmã em Deus, mas eu não quero, irmão, tá bom? Deus abençoe, não tô criticando. Aí você já pula fora, ó, da barca furada. Aí é servo de Deus, aí é serva de Deus. Agora se o pecado tá te chamando para cometer crimes, cometer coisas que não convém, você tá indo, então a graça não te abraça não. Olha isso, a graça nos salva. Hebreus 12:15, ó. Vou falar de novo pra você entender, que tem gente que não entende não, acho que a graça é viver no pecado, e não é não. Hebreus 12:15, a graça nos salva. O pecado ou as más obras nos condena. É necessário que nos afastemos do pecado para que a graça nos alcance. Afaste do pecado para que a graça te alcance. Afaste do pecado para que a graça te alcance. Se afaste do pecado para que a graça te alcance. Porque se você está no pecado, praticando pecado, na vagabundagem do pecado, na maldade do pecado, cometendo até crimes, que além de ser pecado ainda é crime, você pode se prejudicar aqui, desce a mão de Deus, você pode responder isso na justiça, dependendo da situação você pode ter até preso ou presa, pode perder aí, ter que pagar danos morais e muitas outras questões. Olha, você pode se prejudicar muito e depois ainda tem que prestar conta lá no céu ainda. Olha o tanto de BO que você arruma. Não compensa. É uma vida de derrota aqui, sofrimento para não ter vitória. Porque quando a pessoa está aprontando, entenda bem, quando a pessoa apronta e faz o mal,
vai colher o quê? Vai colher o mal. Não adianta plantar morango e querer colher, sabe, amora. Quem planta abacaxi, filho, vai colher abacaxi. Para descascar, olha, dá trabalho. Tá entendendo? Vovó dizia, meu filho, quem planta moinho vai colher tempestade. Ou seja, é bem pior a volta daquilo que você plantou. Vai ser sempre pior. Porque Deus não pode deixar a palavra dele negar a si mesmo. A palavra de Deus não volta vazia, irmãos. Ela faz o que lhe apraz. Se Deus falou que é assim, se você não obedece a Deus e está tomando essas atitudes, igual a Julinha lá, vai acontecer o quê? Vai acontecer. E aí depois, você não vai reclamar com Deus, poder falar o quê para Deus? Você não tem nem o que falar para Deus, vai falar o quê? Que é injusto o que você está passando? Não, ele vai te advertir, o Espírito Santo vai te falar, ó, você está passando por isso por causa daquilo. Você está passando isso por causa daquilo. Até quando o homem de Deus também está passando pelos vales, pelos desertos, ele sabe que está passando porque ele vai ter as recompensas dele, porque o Espírito testifica, o Senhor fala com a gente, ele nos adverte. Então tem gente que passa os vales, os desertos, as provações, as percas, o sofrimento, as humilhações, as perseguições, as angústias, as aflições, para obter as bênçãos de Deus, para receber a honra. Sendo fiel no pouco, Deus coloca no muito. A Bíblia diz, ser fiel no pouco, eu no muito eu te colocarei. E aí é fiel no pouco, passa os vales, o sofrimento, as humilhações, tem as tristezas, tem os vales, lógico que é. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas aí ele permanece fiel. E aí vem as propostas do diabo aqui, ó. Você pode ganhar alguns milhõezinhos aqui, ó. Dá pra fazer 9 milhões aqui, ó, com isso aqui. Aí você fala o quê? Não quero porque não é de Deus. Olha aí. Olha a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Quando um está vendendo até o irmão, prejudicando os irmãos para ganhar umas moedas de prata, o servo de Deus verdadeiro vem a proposta de milhões para ganhar milhões para não prejudicar ninguém. E ele ainda rejeita. Por quê? Porque é crime, porque é ilícito, não é de Deus, não é um dinheiro limpo que vem da vontade do Senhor. Então o servo de Deus ele já renuncia porque é crime, mesmo não prejudicando ninguém. Olha a diferença de quem serve a Deus, irmão. Eu passei por uma experiência dessa. Veio 200 apartamentos para me vender. De pronto e automático eu vendi apartamentos na planta, né? Automaticamente apareceu 7 clientes para comprar por 70 mil. Eu ganhava 45 mil por cada um desses apartamentos. Se eu fosse fazer, né? Que eu não fiz, eu não quis fazer. Se eu fosse fazer esse negócio, que era uma coisa errada, era ilícito, algo errado que não agrada a Deus, eu teria ganhado aí. Faz aí 45 mil vezes 7 aí pra você ver quanto é que dá. E aí eu poderia inventar uma desculpa, né? Eu poderia falar, o que tem, né, Senhor? Você tá me abençoando. Tem problema, eu tô ajudando pessoas a ter o seu imóvel, ter a sua casa própria. As pessoas vão ficar abençoadas, vão ficar felizes, vai prosperar, vai juntar o dinheiro. O condomínio é barato, aí tô ajudando as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida. Aí, tá vendo? Então até no crime, na sujeira, na vagabundagem, você pode arrumar desculpa pra Deus. Só que pra Deus não quer dizer nada isso daí não. Deus fala, não, isso aí tá errado, isso é crime, isso não é eu que tô te dando, é o diabo que tá te tentando. E aí? Aí como é que é? Aí você tem a escolha de você cometer o crime, fazer o que é ilícito, fazer o que é errado, praticar o pecado e receber aquele dinheiro. Olha isso. Ou não. Eu disse não. E eu não ia prejudicar ninguém, hein? Imagina a gente por aí que tá pegando as moedinhas de prata aí pra destruir o irmão, prejudicar o irmão. Perseguindo, fazendo inferno, tramando, articulando, querendo passar o rodo. Então você tem que se ligar que você não sabe que às vezes com quem você tá se lidando, não. Às vezes você não sabe com quem você está se metendo. Às vezes você está se metendo com um profeta, com um apóstolo, com um juiz, um homem honesto, um homem íntegro, justo, que está cheio do poder de Deus. E aí você está fazendo um joguinho de Satanás. Aí você está indo, dando corda, porque você já está acostumadinha. Você já está acostumadinho a na vagabundagem fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. E aí quando você bate de frente com um cara desse, você vai se fracassar na vida. Vai se desgraçar porque Deus não tem o culpado por inocente, não tem o inocente como culpado. E aí você vai tramando, articulando, e você vai na vagabundagem, e os que tá junto com você vai pagar junto com você. Porque aquilo que o homem semear, certamente colherá. Tá entendendo como é que é? É assim. E aí o justo, ele sabe que ele é justo, sim. Agora quem tá vivendo na vagabundagem, na sujeira, fala, todo mundo peca, todo mundo erra. Pra eles é normal isso daí. Por isso que eles têm até uma facilidade muito grande pra entender o outro. Por quê? Porque também faz a podridão. Tá na podridão, tá nas coisas que não presta.
Então falar, eu também faço. Tá entendendo o que é? É fácil para entender. Mas o justo não é fácil de entender, não. Não é fácil de entender. Por que ele não é fácil de entender? Porque ele é correto. Porque ele é honesto. Porque ele é íntegro. Porque ele é justo. Já tá dizendo aí. Ele é justo. Então ele não consegue entender a injustiça. Porque ele não anda com ela. Só consegue entender a injustiça quem anda com a injustiça. Quem anda na mentira, no engano, consegue entender a mentira e o engano facilmente e acha perfeitamente natural e normal, porque já convive com essa prática. Agora, quem anda com a verdade, quem anda com Deus, quem anda com Jesus verdadeiramente, sinceramente, não consegue entender. Não consegue entender o porquê de muitas coisas. As atitudes de muitas pessoas não consegue entender. Por quê? Porque não as pratica, não caminha com essas atitudes. E aí é o que muitas pessoas ficam perplexas. Nossa, mas ele não entende, né? Não é assim? Nossa, mas ele não entende, não. Nossa, pra que isso? Não tem necessidade disso. Fazendo assim seria mais fácil. Daquele jeito, por quê? São pessoas que estão acostumadas a fazer o joguinho do diabo, estão acostumadas a andar na falsidade, estão acostumadas a andar na mentira, são acostumadas a não serem sinceras. E aí acha uma coisa horrenda a pessoa que é sincera, a pessoa que é justa, a pessoa que é correta. A pessoa fala, nossa, mas tem que tomar posse. Mas ele pode tomar posse aí agora. Por que ele não toma posse? Tem que aprender a tomar posse, toma posse. Toma posse, porque a pessoa só está preocupada com o benefício que tem ali. Não está preocupado com as ações, com as atitudes. O que essas atitudes vai levar? O que vai ser de bom, de proveito para a alma dessa pessoa? A pessoa não pensa nem na sua própria alma, não está pensando nem em Deus. O que Deus vai pensar disso, dessa atitude aqui? O que ele vai achar? Ele vai ficar feliz? Ele vai gostar? Eu vou agradar a Deus? Porque a gente está aqui para servir a Deus, para agradar a Deus, como filhos amados de Deus. Se não estiver fazendo isso daí, você ainda não virou crente. Você ainda não virou servo de Deus, você não virou filho. Vou falar logo filho, porque tem gente que fala, não, eu só sou filho só. Tá, então você não é filho. Você não é filho, você não é filha. Se você não agrada a Deus, não faz a vontade de Deus, você não é filho de Deus. A Bíblia fala disso daí também. Tem que pegar os outros textos também. Não é só pegar um e omitir os outros. Se você não faz a vontade de Deus, se você não obedece a Deus, se você desagrada a Deus, você não é filho de Deus, não. A Bíblia diz isso daí. Olha isso. Aí fala, não, mas estamos na graça, apóstolo. Vou ler de novo para você entender. Hebreus 12:15. A graça nos salva. O pecado ou as más obras nos condena. É necessário que nos afastemos do pecado para que a graça nos alcance. Então, para a graça te alcançar, você tem que afastar do pecado. Olha isso. Eu falo aqui como exemplo. Eu abri mão de 9 milhões. Você tem noção do que é isso aí? 9 milhões. Talvez seria para alguns a oportunidade da vida. Se eu deixar passar, nunca mais vou ter uma oportunidade dessa, não é assim? Que história é essa? Se o diabo está me oferecendo 9 bilhões, 9 milhões, é porque Deus tem 9 trilhões para me dar. O diabo ele vem com as propostas dele infernal para corromper o servo de Deus, para tirar ele do caminho da bênção, do vitória, do milagre, das conquistas. E eu poderia ter vendido esses apartamentos, faturado esses 9 milhões e falar para a igreja, para os irmãos, ai, Deus está me abençoando. Ah, eu sou muito abençoado por Deus, que nem tem um monte de gente assim, fazendo vagabundagem, corrupção, outros que nem Judas traidor, recebendo de moeda de prata aí umas moedinhas trocadas para vender os irmãos, falando que está prosperando, que Deus está abençoando. Outros igual Judas, que é ladrão, enfia a mão na salva, no gasofilaço e rouba dinheiro do dízimo e as ofertas da igreja. É ladrão, é corrupto. É um canguloso, um mercenário. Aí fala que tá prosperando, que Deus tá dando. Não é porque é ladrão, é corrupto. Tá cheio assim, ó. Gente dando golpe na praça, prejudicando os irmãos, fazendo tudo que não presta. Aí fala, Deus tá me abençoando. Deus me abençoou. Não coloca Deus nessa sujeira, na sua vagabundagem, não. Tenha pelo menos o bom senso de se tocar e saber que esse dinheiro sujo, Deus não tá nesse dinheiro sujo, não. E se você não vigiar, não se arrepender, não abandonar essa prática, você não vai subir pro céu, não. Não se engane. Não se engane. Pessoas com essa atitude não vai entrar ao céu. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ó. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos... Olha quem fica na injustiça, na vagabundagem, tramando, articulando, fazendo injustiça. Sabendo que está fazendo injustiça. Ó.
Não sabeis que os injustos não vão entrar no reino de Deus? Ó, Paulo dizendo que os injustos não vão entrar no reino do céu, não. Não vai entrar no reino do céu, tem que ser justo. Fazer as coisas direito, com decência, com ordem, com dignidade, na justiça, não na injustiça. Não sabeis que os injustos não vão entrar no reino de Deus? Aí, ó, se não sabe, fica sabendo agora. Quem fica praticando injustiça, vagabundagem aí, não vai subir pro céu, não. Versículo 10, ó. Não erreis, nem os devassos, olha isso, pessoa promíscua, sabe, fica sensualizando, chamando a atenção dos irmãos e tal, na sensualidade ali, na promiscuidade, excitando desejos sexuais, ó. Nem os devassos, nem os idólatras. Quem adora imagem de escultura, adora homens, adora outros deuses, olha aí. Nem os idólatras, nem os adúlteros, quem tem seu esposo, a sua esposa, e já tá coabitando aí, tendo relações sexuais com, sabe, com outras pessoas, os adúlteros. Ou às vezes as irmãs sabem que o irmão é casado e tudo e tá dando por mão, né, irmã? Vigia. Olha isso. Tá complicado, ó. Os adúlteros não vão entrar no reino do céu, não. Nem os afeminados. Eu não tenho nada aqui, eu não sou homofóbico. Mas a Bíblia está dizendo que os afeminados não vão entrar no reino do céu. Você tem que... Deus fez macho e fêmea. Deus é com você, Ele te ama, meu amado irmão. Amém? Eu não tenho nada contra você. Se você não quiser mudar, você vai continuar sendo meu irmão. Mas essa sua prática te leva para o inferno. Te leva para o inferno, isso não é de Deus. A Bíblia diz que os afeminados aqui, ó, não vai entrar no reino do céu. Nem os sodomitas, olha isso. Nem os ladrões. Aí, chegou a vez dos ladrão. Quem tá roubando, tá planejando, articulando, fazendo o jogo do diabo para roubar, para fazer o inferno aí, ó. Nem os ladrões. Nem os ladrões vão entrar no reino do céu. Então quem roubava não rouba mais. Quem praticava golpe na praça, 171, dando golpe, prejudicando as pessoas, ou articulando, planejando para passar o rodo de um no outro, porque tá na ganância, na vagabundagem, ladrão, então não vai subir pro céu. Nem os avarentos, a pessoa louca no dinheiro, só pensa no dinheiro, as pessoas que se dane pra lá, ele só quer saber dele e dela. E é por isso que começam os males, as malignidades, né? Porque ela só pensa nela, ele só pensa nele. E aí fica um avarento, ele só pensa no dinheiro, na ganância, aí já tá na corrupção do mundo. Já saiu da vontade do Senhor. Aos avarentos, não vai entrar no reino do céu, não. Nem os bêbados vai entrar no reino do céu. Nem os maldizentes. Aí, chegou a vez dos fofoqueiros, que gostam de ficar fazendo fofoca, levando e trazendo o nome das pessoas, fazendo intriga, confusão, disseminando a contenda entre os irmãos. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus detesta, e a 7ª ele abomina. Ele abomina quem fica levando e trazendo conversa, disseminando a contenda entre os irmãos. Aí os maldizentes, os fofoqueiros. Tá fofocando, falando da vida do irmão, da irmã? Então, para com essa prática, senão você não vai subir pro céu, não. Olha isso. E aí Paulo vai dizendo, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí, ó. Tem gente que quer roubar a bênção do irmão, quer roubar a vitória do irmão. Deus planejou, preparou, deu tudo, falou ali. A pessoa já sabe que Deus tá, não, mas ele quer roubar. Quer puxar o tapete do irmão. E aí fica por anos planejando, cometendo injustiça e prejudicando o inocente. Prejudicando o inocente nas vagabundagens. Por quê? Porque ele quer ficar numa posição que Deus não chamou para ele estar, não. Alguns é como Saul, era para estar na posição, mas não conseguiu ascender a posição. Por quê? Porque não obedece a Deus, faz tudo de qualquer maneira, de qualquer forma, e quer ser de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer forma, Deus não quer. E aí Deus vai falando, aí Deus dá a oportunidade para a pessoa não abraça a oportunidade, e a oportunidade ela vem, ela passa. Aí depois ele quer fazer o quê? Que nem Saul. Vamos perseguir agora o segundo rei de Israel agora, porque eu tô vendo ele ali, ó, a presença dele. É cheio do Espírito Santo, é cheio do poder de Deus. Ele é criterioso, sábio, tem um espírito excelente, tem um espírito divino nele. Vamos acabar com ele, vamos destruir com ele. Não é assim? Lógico que é, não precisa você fazer nada, é só você ser cheio do poder de Deus. Ser cheio da presença de Deus, o diabo já se levanta. E aí aquela pessoa que tá ali, ou querendo tomar uma certa posição, ele já sabe que a posição é sua, não é dele. Ela já sabe, já, não, esse aí lugar é dele mesmo, não tem outra pessoa não. Tá entendendo? Mas fica tramando, vendo um jeito de prejudicar o irmão. E Deus tá vendo tudo. E no que se concerne à palavra de Deus, à vontade de Deus, a derrota e o fracasso para quem pratica essas coisas aí é eminente. Porque eu nunca vi ninguém lutar com Deus e vencer até hoje. Eu nunca vi ninguém se opor a Deus, à vontade de Deus, lutar contra o próprio Deus e vencer. Até hoje eu nunca vi não. O que eu vi foi fracasso e derrota e ruína.
Mas Deus é tardio, ele vai dando uma oportunidadezinha. Mas ele já vai abatendo nesse meio tempo também. Para a pessoa estar se ligando que não é fácil não. E aí vai da conscientização de cada um, obedecer a Deus, ouvir a palavra de Deus, começar a praticar a vontade de Deus e fazer o que é honesto, o que é justo, o que é correto, que a Bíblia está dizendo aqui, senão não vai entrar no reino do céu. Olha isso. Lógico que é. Então, Salomão, ele vai dizer em Provérbios 21, acho que é em Provérbios 21, se eu não me engano, ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis. Às vezes o rei está ali, Deus remove. Fala, vou remover você, não dá, vou colocar outra pessoa. E aí ele vem e estabelece reis, ele vem e estabelece, fala, não, vou levantar você, vou te estabelecer aqui, ó. Você que vai fazer, tá entendendo? É ele que faz isso, é ele que entroniza e destroniza. Então se ele destroniza, às vezes você vai ficar perplexo, como assim? Deus vai fazer isso? Nossa e tal, você vai achar estranho, de repente você vai achar que não é bem assim. Você pode achar o que você quiser, mas não é assim. Deus é a palavra de Deus, ela não muda não, ela mesma no começo lá do mundo, até hoje, até o fim do mundo vai ser a mesma coisa. Deus, ele é imutável. E isso não é nenhuma injustiça não, porque se você for reparar nas atitudes dessas pessoas, o que elas andam praticando, as malignidades que elas andam fazendo no mundo, com milhões de pessoas até, milhões de pessoas eu tô falando, prejudicadas, aí você iria entender muito bem. Só que Deus, ele não vem dar satisfação pra ninguém, né, irmã? Não vem dar satisfação pra ninguém. Você acha que Deus tem que vir dar satisfação pra você? Por que que ele tá mudando? Por que que ele tá fazendo? Por que que ele tá trabalhando? Ele deve satisfação pra você, pra quem? Se ele já deu os mandamentos, já deu a palavra, já deu a doutrina, já deu o seguimento, já deu tudo para fazer. E a pessoa não quer fazer. Não, quer fazer do jeito que quer. Quer fazer de qualquer maneira. Prejudicou a vida de milhões. Não, aí é pouco. Aí não tem problema. Aí nós estamos na graça. Aí a graça dizendo aqui, ó, que o pecado e as malignidades, a graça não te alcança, não. Já estão te ensinando errado. Hebreus 12:15. E é por conta disso mesmo, achar que está na graça e pode usar o poder, usar a riqueza, usar a influência para poder prejudicar pessoas até, cometendo até crimes até. Sem falar muitos que perderam a salvação por conta dessas malignidades, por causa de doutrinas de demônio. E as almas que estão queimando no inferno lá, quem é que vai se responder por elas? Quem é que vai assumir essa responsabilidade? Não, aí tem gente que acha que é pouco. Acha que é pouco. Ai, mas eu não tenho culpa se a pessoa não quis. Deus tem sim, porque se colocou leis injustas, colocou fardo pesado, prejudicou essas pessoas, humilhou, maltratou, tratou que nem lixo. Essa pessoa de repente não voltou mais para a presença de Deus, por quê? Porque foi maltratado, maltratada. E aí perdeu a salvação, por quê? Porque foi maltratado por quem? Primeiramente pelos que agem, né? Que tem a ação errônea na casa de Deus, porque o sistema é bruto. E às vezes não, e acima disso daí, vem aqueles que criou essas leis, vem aqueles que colocou essas regras, vem aquele que as executa e dá as ordens, e não querem obedecer ao Senhor. Tá entendendo como é que é? Aí Deus fica vendo, e aí passa 1 ano, passa 2, passa 10, passa 15, passa 20, passa 30, passa 40, passa 50, passa 60 anos. Aí Deus fala, não, agora eu vou se levantar pelo meu povo, aí que não vai ser escravo na mão de Faraó, não. E aí eu vou mostrar para Faraó quem é que manda aqui. E aí ele vai e levanta o profeta. E aí o profeta vem advertir o que vai acontecer. E aí quando ele fala, acontece. Tá entendendo? E às vezes o povo é tão cego, que o Senhor falou para mim, vai lá tirar as escamas dos olhos desse povo cego, que tem olho mas não vê, tem ouvido mas não ouve. E aí o povo tá vendo acontecer. Deus mandou a praga, Deus mandou a peste, mandou as enfermidades mortais, matou os anciãos, fechou todas as igrejas do mundo. Não, mas é como se não fosse nada. Através da boca do profeta a palavra se cumprindo ali, coisas terríveis desse jeito, aconteceu em 206 países do mundo. Moisés falou que era profeta, falou e aconteceu no Egito. Aí Deus usa o profeta no século 21, isso acontece nos 206 países do mundo, Deus para o mundo. E a pessoa tá vendo ali. Não, mas ainda continua no sono do pecado, na dormência, na mentira, no engano, na injustiça, na pilantragem, na traição. Tá vendo o Espírito Divino, tá vendo o poder de Deus, tá vendo a presença de Deus, tá vendo tudo aí, tá tramando, tá articulando. Aí acha que vai arrumar o que com isso daí?
é o fracasso, a derrota e a ruína. E é por isso que Deus vai lá e pá, abate, porque já tá aí, ó, claro, as atitudes, como é que é. É gente que não se enxerga, é gente que não se toca, é gente que não entra no caminho estreito do Senhor que conduz à salvação. Tá vivendo na prática do pecado e já acostumou a viver dessa maneira e acha que pode fazer o que quer, acha que é o poder. Deus vai mostrar quem é o poder. E aí Deus vai e tira o poder de quem tem poder para fazer desgraça na vida dos outros. Porque tem gente que não pode subir na calçada, irmão, que quer cuspir na cara das pessoas por aí. E aí Deus tira o poder. E aí a culpa não é do profeta, não. A culpa é de quem anda com vagabundagem. Então na hora que o chicote estrala, na hora de assumir a responsabilidade, seja homem, seja mulher, de assumir essa responsabilidade dos seus atos. É isso aí. Lógico que é. Então tem que vigiar. Olha o que Jesus diz, Mateus capítulo 7, versículo 24. Assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E é por isso que um castelo de muita gente aí está se esvaindo, desmoronando. Por quê? Porque construiu o seu castelo na areia, não construiu na rocha, não construiu na verdade, na justiça, no amor, na bondade, na lealdade, no respeito, na misericórdia, na doutrina do Senhor Jesus Cristo, na vontade de Deus. E aí o castelo está ruindo. Por quê? Porque é insensato, não obedece, não pratica a palavra de Deus. Olha isso. E é isso. Paulo vai dizer: os que é espiritual discerne bem tudo, e por ele ninguém é discernido. Mas Paulo também vai dizer que o homem natural ou o homem carnal, ele não consegue compreender as coisas do Espírito. Parece uma loucura para ele. Essa mensagem aqui, essa palavra, fala, não, isso é loucura, isso é um absurdo, isso não é assim. Isso é uma maluquice. É impossível que seja dessa maneira. Eu não quero que seja dessa maneira. Por quê? Porque o homem ele quer que Deus faça as coisas do jeito dele. Tem gente que acha que Deus agora, ele é um garçom. Ele está aqui para servir. E não é mais ao contrário, não. As pessoas estão invertendo, é inversão de valores, né? As pessoas querem colocar Deus para ser o seu escravo, para ser o seu servo. Não é as pessoas que vai servir mais a Deus, não, irmão. É Deus que tem que servir o homem. Aí como é que tá? Tudo invertido. É isso. Se Deus está falando, se Deus está operando, se Deus ele está fazendo, se o poder está operando, se Deus está agindo, por que não quer obedecer? Porque é casa rebelde. E aí, se a casa é rebelde, que sentença você acha que vai receber uma pessoa que desobedece a Deus? Então, ovelhas amadas, a palavra de Deus é essa, para mim, para você, para todos nós aqui, ó. Para obedecermos ao Senhor, ouvirmos a palavra do Senhor e sermos praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, meus amados irmãos. Porque aí vem a vingança, vem a justiça de Deus. E aí quando vem, é culpa de quem está praticando o mal. Não é culpa de Deus, não é culpa de profeta nenhum, não. Porque o Espírito Santo já testifica do pecado e fala dentro da pessoa. A pessoa às vezes não quer aceitar e não quer receber. Mas lá no íntimo não adianta não. O Espírito Santo já fala, você está pagando preço por causa disso daí. Você está assim por causa disso. É diferente de Jó que estava pagando preço lá e sofrendo lá porque era fiel e justo e temente e Deus queria honrá-lo. Entende? Então tem pessoas que vai pro vale, pro deserto ali, sendo provado para Deus, para sendo fiel no pouco. Para depois escolher muito. Mas esse é provado em tudo e abriu mão de riqueza, abriu mão de tudo. Abriu mão de milhões para receber a vitória. Não é quem fica pegando os trocados, as moedas velha furada, se vendendo os irmãos, prejudicando no pecado, fazendo tudo que não presta. Esse daí não vai ser rico nunca. E até quem já tá rico aí, olha, pode perder tudo e ser abatido de forma terrível. Porque se o dinheiro te corrompe, te leva pro pecado e te afasta de Deus e leva você a perder a sua salvação, Deus vai tirar aquilo que te prejudica no subir pro céu. E aí você vai ficar sem nada, pagando preço e sofrendo. E aí você vai se colocar na posição de homem e de mulher de Deus, vai se arrepender do pecado,
E aí vai ser uma benção de Deus e vai subir. Olha que maravilhoso. É melhor do que o diabo arrancar sua alma e levar você pro inferno. Só vai prosperar e vencer, chegar no topo lá em cima quem não tá nem aí pra riqueza, não tá nem aí pra ouro, tá nem pra essas porcarias aí não. Aí Deus prospera. Agora quem tá louco no dinheiro, na ganância, na sujeira, do pecado, na vagabundagem, por causa de dinheiro, Deus tira. Pra quê? Porque ele é bom. Tá vendo que aquilo tá corrompendo a pessoa, tá prejudicando a pessoa vai perder a salvação, vai queimar no fogo com o diabo. Vai falar, não, peraí, você vai perecer aí. E ele, como um pai que ama, ele vai e tira. Pra pessoa não perecer e parar no inferno, no abismo. Tá entendendo como ele é bom, como ele é maravilhoso, irmão? Que se Deus fosse dar o que o homem realmente merece, irmão, meu Deus do céu, acho que não tinha jamais ninguém na terra, né? Porque olha, cada dia que eu olho, fica cada dia mais difícil. Não é, meus amados irmãos? E nós não devemos julgar mal o nosso próximo. Só que a Bíblia diz que podemos julgar mal e julgar bem, tá? Está lá em Lucas 7. Lucas 7,36, você vai ver que Jesus estava sendo julgado mal. Por Simão, fariseu. Por isso que ele fala que o profeta ele não tem valor a não ser na sua pátria. Tá entendendo? Porque Jesus ele não era tratado como um profeta na pátria dele lá não. Ah, mas esse aí não é o filho de Maria aí, o filho de José lá e tal e tudo. Como assim? Ele é o Messias, é? É, sempre vai ser assim. Quando Deus te levanta, sempre vai ter alguém para questionar. Ah, por que Deus levantou ele? Então você não tem que estar ligando para os questionamentos, não. Questionaram Jesus também. Jesus, hein? Mesmo vendo os sinais, as maravilhas, os prodígios, os milagres de Jesus. Ele era questionado. Então é por isso que eu estou no centro da vontade dele aqui. Eu não quero saber de nada. Meu negócio é eu e ele aqui, ó. Não devo satisfação. Estou aqui para fazer a missão e vou fazer afinco. E não adianta tentar impedir não, que a gente se não faz de um jeito, a gente faz de outro, mas a gente faz aqui a obra de Deus, aqui a palavra de Deus sendo pregada aqui, ó. Olha o nome do Senhor sendo glorificado aqui, ó. Olha o nome de Jesus sendo exaltado aqui, ó. Olha a doutrina sendo pregada aqui, ó. Olha o Senhor falando a verdade aqui, ó, pros irmãos aqui, ó. Não adiantou nada, não adianta me parar que ninguém vai me parar não. Entenda bem, irmão, só pode te parar se você deixar, irmão. Se você deixar, irmão, as pessoas te param. Agora, se você não deixar, ninguém vai te parar. Eu tô falando pra quem é honesto, pra quem é leal, pra quem é verdadeiro. Porque quem tá com vagabundagem, com jogo sujo, é Deus que vai te parar. É o próprio Deus, é a própria mão de Deus que vai parar você. Porque você não vai fazer o que você quer, não. E você não vai prejudicar a obra de Deus e fazer o jogo do diabo, não. Porque se você não tá do lado de Deus, fazendo a obra de Deus, você já tá do lado do diabo. Você pode estar até na igreja. Você pode achar quem você é. E você pode estar cheio de gente do seu lado. Ih, tentou na pô, igual Saul lá. Que era um endemoniado, um perturbado. Para todo mundo era ungido do Senhor, o escolhido de Deus. Mas já estava dando lugar para Satanás lá. E as pessoas também que estavam ali ao redor já percebiam, né? À toa que o pessoal cantava lá. Saul matou 1000, Saul matou 1000. Davi matou 10.000. Ou seja, Davi, o segundo rei de Israel, aquele que era o segundo rei de Israel. Né? Saul era o perturbado, endemoniado. Tava lá no palácio, tava tudo lá para ele lá. Mas ele já não estava no centro da vontade do Senhor, não. Aí o pastor de ovelha tava lá cuidando das poucas ovelhas, matando o leão e o urso lá para cuidar das ovelhas, lutando pela verdade, lutando pela justiça, lutando por aquilo que é justo, que é correto, que é íntegro. Esse é o pastor de ovelha, porque o pastor de ovelhas, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O próprio Jesus falou isso. Ele dá a vida, ele luta pelas ovelhas. Igual eu tô lutando pelas ovelhas aqui, vai fazer 5 anos aqui, que tem irmãos que tem 30 anos, ainda não foi batizado na igreja. Não toma a Santa Ceia. E vários outros tipos de doutrina de demônio impedindo os irmãos de servir a Deus. Um serviço péssimo. E é por isso que a igreja está em ruínas. E é por isso que Deus trouxe a praga, a peste, as enfermidades mortais. Pelas humilhações que os irmãos têm passado. Lógico que é. A qual eu passei também por centenas aí, ó. Todo tipo de humilhação. Para saber como é que é o sistema. Não estou reclamando, não. Porque agora eu tenho condição de estrutura e capacitação para resolver essa bagunça, essa baderna. Se eu não tivesse pagado o preço e passado, eu não teria condição, não. E agora eu tenho. E eu paguei o preço. Eu passei, ninguém vai tirar minha posição, não. E ninguém vai impedir os irmãos de servir a Deus mais, não. Que nem me impediram de servir a Deus aí. Vai fazer 5 anos que eu estou esperando uma carta aí para poder pregar a palavra de Deus. Abri um culto e preguei uma vez. O diabo querendo fechar minha boca. Para mim não pregar a verdade do evangelho, não pregar a palavra de Deus. Se faz isso com um profeta, com um apóstolo, com um juiz, com um guerreiro, com um sacerdote, um levita, um capitão dos exércitos da guarda do Senhor, o atalaia, cheio dos dons do poder. Imagina com essas ovelhinhas que faz por aí. Então já tá aí bem clara aí a vagabundagem, como é que é. Então eu venho aqui no nome do Senhor, é no poder do Senhor, para a glória do Senhor. E não adianta tramar, arquitetar, planejar, tá entendendo? Pode comprar o mundo inteiro, vai cair todo mundo.
E Deus vai dar vitória pros irmãos, que eu tô aqui para dar vida pelas ovelhas. Os irmãos vai cear assim, vai batizar assim, vai servir a Deus, vai pregar, vai louvar e vai adorar, vai subir. Ninguém vai fechar a porta do céu na cara dos irmãos, não. Vocês estão pensando que vocês são quem, seus atrevidos? Para fechar a porta do céu na cara dos irmãos. Deus vai mostrar quem é o poder aqui. Para vocês tomar vergonha na cara e se tocar. Deus já tá batendo a casa de vocês. Olha o pastor Lorival de Almeida lá, como é que tá lá. É meu irmão, eu não sinto prazer nisso daí não. Mas vocês já aprontaram e desgraçaram com a vida de milhões de pessoas no mundo aí, ó. Tá entendendo? E agora chegou a hora de vocês pagar por isso. Tá entendendo? Vocês podem falar o que vocês quiserem contra mim aí, se levantar o diabo, o inferno, o Beelzebul, o Leviatã, Satanás, o próprio Lúcifer, o Asmodeus e toda a falange do inferno e a quadrilha de vocês. Pode vir que tem café no bule. Eu não quero saber de nada aqui não. Pode inventar o que vocês quiserem aí. A minha cara de preocupado. Eu sou um cara que eu não tô nem aí. Deus já levantou o cara certo. Você acha que Deus ia levantar um cara com uma missão dessa aqui, um profeta aqui, um borracha fraca, um sem noção, um cara fraco, despreparado? Você que se equivoca. Deus levantou um cara preparado para lutar para a obra dele aqui pelos irmãos aqui, ó. Que é Pedro, tá entendendo? É Pedro. Pedro é assim, como é que ele é? Ele é justo, ele é verdadeiro, ele é leal, ele é íntegro, ele é correto. E ele luta pelas ovelhas e pelas almas, assim, pelo aprisco do Senhor Jesus. Ninguém vai destruir os apriscos do Senhor Jesus, não. As igrejas estão tudo vazias. E os bailes tá tudo lotado. É por causa de vocês mesmos. Olha como é que vocês é. Vocês é as pedras de tropeço, rapaz. Vocês acordou pra vida ainda não? Vocês vão acordar daqui a pouco. Tá? Essas ruínas a igreja é por causa de vocês mesmo. E não tem nada a ver com vestimenta não. Você vê que até a igreja da graça lá, os irmãos, tá tudo de terno lá, ó. Tudo bem vestido lá, elegante lá. Olha lá, tá bombando lá. Tem milhões de membros lá, a igreja da graça. Que abriu bem depois de vocês, né? A igreja da graça tem o quê? 20 anos? Não sei. Olha, isso é uma vergonha isso daí. Não é uma vergonha não? Por quê? Por conta de vocês mesmos, da atitude de vocês, o que vocês estão aprontando aí, ó. E é Deus que tá batendo. Então não vem com essa história aqui não. Deus já desceu a mão e tá descendo a mão. E é isso, a minha posição ninguém vai ficar não. Eu não vim atrás de cargo, de dinheiro, de porcaria, de nada. Eu vim lutando por justiça pelos irmãos que tá sofrendo essas retaliações do inferno. Por causa de doutrinas de demônio. Inclusive o diabo apareceu e veio contar pra mim que ele tava subindo no altar, colocando um monte de mentira misturado no meio das verdades. E passava como verdade. E o povo sofria e ele destruía o povo e dispersava o povo da igreja. E era assim que ele trabalhava. E é assim que ele tá fazendo na igreja. Eu sei muito bem, eu tô preparado pro campo, rapaz. Você acha que eu passei essas experiências sobrenaturais com Deus, aqui Deus me revelando, mostrando tudo como é no mundo espiritual, as obras do diabo, pra vir uns comedor de arroz com feijão agora, impedir a obra de Deus de fazer, de acontecer, de avançar? Você está pensando que vocês é quem, os seus atrevidos? Vocês estão lutando é contra o próprio Deus. E Deus já tá por aqui, ó. Tá entendendo como é que é? Eu amo vocês, vocês meus amados irmãos, mas vocês pisam na bola grandão, né? Vocês pisam na bola grandão e dá trabalho, vocês é problemático. E aí quando a gente fica igual Jesus assim, né? Na sinagoga de Satanás, que vem com chicote, querendo dar logo uma chicotada, uma pisa nos crentes safados. Aí a gente é desequilibrado. É coisa do século XXI, né? Que antigamente as pessoas tinham mais senso. Não, hoje não. A pessoa é desequilibrada, a pessoa tem que ser conivente com a sujeira agora. Não, senão você é desequilibrado. Se você não apoia a sujeira, se você não apoia a vagabundagem, se você não apoia as coisas erradas, então você não... Nossa, é um insensível. Ai, você não... Tá entendendo? Então Jesus era um desequilibrado, então. Então Pedro era um desequilibrado. Então Paulo era um desequilibrado. Não é? Então como é que é isso daí? Então nós vamos viver a palavra de Deus ou não? Vamos ser praticantes da palavra de Deus ou não? Então não me venha com esse papinho do século XXI, não. Quem discorda de mim, Deus abençoe. Eu vou fazer o que o Senhor mandou aqui, vou falar a verdade aqui, ó. Doa quem doer. E cada um tem que pegar a sua parte, entendeu? Para se policiar e melhorar na presença do Senhor. Porque a palavra é dele, a vontade é dele, o direito é dele fazer o que ele quiser. E ninguém vai impedir a obra de Deus aqui não. Amém, ovelhas amadas? E a vitória é nossa, meus amados irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou sentindo a presença das trevas. Sai fora, Lúcifer. Sai fora com a sua legião do inferno. Aí quem não quer que eu guie o povo de Deus aí, ó. É o diabo. Sai do meio, Satanás. Sai. Em nome de Jesus, que nós vamos passar por cima do diabo aqui, igreja. Amém, meus amados irmãos? A vitória é sua, meu irmão. A vitória é sua, minha amada irmã. Amém?
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está guardando você, a sua casa, o seu lar, a sua parentela, a sua família. E nós vamos fazer direitinho aqui, caminhar na doutrina, caminhar na palavra do Senhor, caminhar na verdade do Evangelho, sendo justos, íntegros e corretos. E a vitória é nossa, inexoravelmente. Amém, igreja? Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.